Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor. A todos os irmãos que já estão sintonizados aí no nosso portal, quero desejar uma boa noite a todos. E estamos agora iniciando o estudo da nossa terça-feira com o tema A Bíblia Sagrada na Língua Portuguesa. Nós vamos falar sobre as suas traduções e paráfrases. E eu creio, meus queridos, que será um tempo bastante proveitoso que vamos ter agora para juntos nos deleitarmos nesse estudo tão interessante acerca das traduções e paráfrases da Bíblia. Quero louvar ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer o apoio do nosso querido irmão Jadson, que está aqui nos apoiando para a transmissão desse estudo. E quero convidar todos nesse momento para dirigirmos uma oração a Deus, agradecendo por essa oportunidade e pedindo a Ele a sua presença, porque com certeza vamos ter momentos aqui em que vamos estar aprendendo as coisas preciosas da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, oremos. Amado Deus e querido Pai, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez estamos, ó Deus, recebendo de Ti para aprendermos a Tua palavra. Quero pedir a Ti, Senhor, que se faça presente aqui conosco, Senhor Deus, na transmissão, Senhor Deus, dessa palavra. Ó Deus, venha nos abençoar com a Tua presença e abençoar a cada irmão e a cada irmã que estarão participando, Senhor, ó Deus, desse momento de meditação e estudo da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre, ó Deus, os Teus filhos e que eles sejam, Senhor, fortalecidos através daquilo que iremos, ó Deus, compartilhar aqui com eles. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu já lhe convido, então, para você ter uma Bíblia em mãos. Nós vamos, então, iniciar o estudo desta terça-feira, dando prosseguimento àquele tema curiosidades da Bíblia. Então, no dia de hoje, nós vamos destacar a questão das traduções e paráfrases da Bíblia na língua portuguesa. Amém? Então, antes de prosseguirmos, eu queria até lhe perguntar, meu querido, lhe perguntar, minha querida, você que já está sintonizado aí no portal, você conhece a Bíblia que você usa? A Bíblia que você costuma ler? Você conhece essa Bíblia? Você sabe qual é a tradução dessa Bíblia que você usa? Nós vamos falar sobre esse tema, tá? E eu creio que vai ser de bastante proveito para todos nós. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu quero apresentar aqui um quadro das versões da Bíblia em português, atualmente, comercializadas no Brasil. Nós temos, primeiramente, o primeiro grupo de Bíblias aqui, de traduções, são aquelas baseadas em manuscritos dos textos originais. Nós temos um total de 15 Bíblias, atualmente no Brasil. Nós temos Almeida Revista e Corrigida, com a abreviatura ARC. Nós temos Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Nós temos a Tradução Brasileira, TB. Nós temos a Nova Versão Internacional, NVI. E nós temos a King James Atualizada, QJA. Além destas, nós temos Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, ACF. Nós temos a Nova Versão Transformadora, NVT, da editora Mundo Cristão. E nós temos as edições católicas, né, da Bíblia. Nós temos a Bíblia Ave Maria, da edição Ave Maria. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, das edições Paulus. Nós temos a Nova Bíblia Pastoral,
também da editora Paulus. Nós temos também da editora Paulus a Bíblia do Peregrino. E ainda temos mais duas edições católicas. A TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Temos a Bíblia Mensagem de Deus, editora Loyola. E nós temos as duas mais recentes para o mundo protestante, que é a A21, que é Almeida século XXI, e a Nova Almeida atualizada. Essas traduções são baseadas em manuscritos dos textos originais. Nós não temos os textos originais, todos sabemos disso, eles não existem mais, mas nós temos muitos manuscritos que seriam a cópia da cópia da cópia dos originais. Tá? Nós vamos prosseguir aqui para o segundo grupo de Bíblias comercializadas no Brasil, atualmente, que são as Bíblias chamadas paráfrases. Nós temos três. Nós temos a nova Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. E nós temos uma mais recente, a Mensagem, da editora Vida. Estas Bíblias são paráfrases, diferentemente das traduções que falamos anteriormente. Nós depois vamos comentar qual é a diferença entre uma tradução e uma paráfrase. O terceiro grupo de Bíblias, nós temos aqui as versões baseadas em texto de idiomas não originais. Nós temos duas em português. Nós temos a Bíblia Figueiredo, revista e retocada. Ela é mais rara de ser encontrada. Ela é traduzida a partir da Bíblia Vulgata, a Bíblia que foi escrita no latim, traduzida para o latim. Então, essa versão em português, ela é trazida da Vulgata e não de algum outro manuscrito. Ok? E nós temos a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Ela é traduzida não de algum dos manuscritos do primeiro grupo de Bíblias, mas ela é traduzida a partir da versão inglesa New World Translation. Ok? Então, essas duas versões são baseadas em texto de idiomas e não de originais. Ok? Amados, eu venho aqui, antes de nós prosseguirmos, dizer para os queridos que todas essas versões representam as incansáveis tentativas de divulgar a palavra de Deus aos mais diferentes públicos do Brasil. De eruditos a recém-convertidos, nós temos uma gama de Bíblias ao alcance desses diferentes públicos ou interessados. Com toda certeza, você terá uma Bíblia ideal para você, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua situação, em relação à sua fé, em relação à sua questão intelectual. Tá? Ok? Então, nós vamos aqui, então, já tratar diretamente sobre a questão das paráfrases e das traduções. Tá? Então, vamos lá. As paráfrases, elas trazem uma interpretação, uma releitura do texto bíblico. Ok? Então, nós vamos ver aqui, quando eu falei anteriormente sobre as paráfrases, eu falei da Nova Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão, eu falei da nova tradução na linguagem de hoje e da Bíblia mais recente, a paráfrase mais recente, que é a Mensagem, da editora Vida. Essas três Bíblias aqui, a tradução
na verdade, o trabalho que foi feito com essas Bíblias, elas foram um trabalho de interpretar o texto, uma releitura do texto bíblico. Ou seja, uma pessoa que tem o domínio das línguas hebraicas e gregas, ele leu o que estava nos manuscritos e fez uma interpretação dele para trazer para a nossa língua. Isto é uma paráfrase. Ela, com certeza, facilita muito. Quem tem essas paráfrases hão de confirmar que é muito mais fácil de entender a leitura, porque já vem numa linguagem atual, mas há um risco de haver algum erro, por conta que ali está a interpretação daquela pessoa que fez o serviço de parafrasear o que estava nos manuscritos originais. Tá? Já as traduções, elas devem transmitir o real sentido do que foi escrito, sem margens para interpretações dos tradutores. Então, uma tradução já vai transmitir o real sentido daquela palavra, daquele texto, daquele parágrafo, sem margens para interpretações dos seus tradutores. Nós vamos, daqui a alguns instantes, dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Ok? Então, vamos para as traduções da Bíblia agora. Traduções da Bíblia. Como funcionam as traduções? Tá? A qualidade, queridos, de uma tradução bíblica depende do texto base escolhido e da maneira como a equipe de estudiosos traduz as Escrituras Sagradas. Tá? Então, como temos N manuscritos, e nós temos milhares de manuscritos das Escrituras Sagradas hoje disponíveis, vai depender muito, né, a qualidade dessa tradução vai depender muito do texto base escolhido, de qual manuscrito eles trabalharam para fazerem a tradução, e da maneira como a equipe de estudiosos fizeram essa tradução. Então, geralmente, é uma equipe, não é somente uma pessoa que faz a tradução, e a maneira como eles vão trabalhar também vai influenciar na qualidade desta tradução, ok? Nós temos aqui um exemplo, quando fazemos quando é feito o trabalho de tradução da Bíblia, que os estudiosos, os tradutores, eles vão trabalhar em cima das línguas originais da Bíblia. Nós não temos os textos originais de cada um dos livros da Bíblia, mas nós temos a língua. E nós temos aqui o grego do Novo Testamento e o hebraico, tá? Que são usados para que as traduções sejam feitas. Tá? Então, acreditamos que todos que trabalham na tradução têm um domínio do hebraico, do grego, sendo que no Velho Testamento, além do hebraico, tem algumas porções pequenas do aramaico. Ok? Então, essas traduções, diretamente dos idiomas originais aqui, grego, hebraico e aramaico, são mais indicadas do que traduções baseadas em outros textos, por se tratarem de uma tradução da tradução, que é o caso da Figueiredo e é o caso da tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Tá? Então, você não pode basear sua confiança numa tradução de tradução. É melhor você ir para uma Bíblia que ela seja traduzida dos manuscritos, tá? Que não é o caso da Figueiredo e da tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Ok? Vamos, então, para as técnicas de tradução. Vamos ver, então, as duas técnicas mais usadas para a tradução da Bíblia. Basicamente, existem duas técnicas de tradução.
a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Cada uma delas tem pontos positivos e negativos na experiência com os textos sagrados. Tá? E eu vou aqui especificar mais essa questão da equivalência formal. Vamos lá. Equivalência formal, a primeira dessas técnicas para a tradução da Bíblia. Ao adotar essa técnica, a equipe de tradutores fará a tradução palavra por palavra. Isso significa que a tradução terá as mesmas expressões e figuras de linguagens utilizadas pelo autor do texto bíblico. Então, vamos dar como exemplo, lá no primeiro livro de Samuel, quando falar da altura de Golias, ele não vai falar em metros ou centímetros, como usamos aqui na nossa cultura, vai falar em côvados. Então, quando o tradutor fez a tradução, usando o termo côvado, que é uma medida de comprimento lá em Israel, ele estava usando a equivalência formal. Ou seja, a tradução é feita palavra por palavra. Ok? Isso significa que essa tradução terá as mesmas expressões e figuras da linguagem utilizada pelo autor do texto bíblico. Ok? Essa é a equivalência formal. A equivalência dinâmica já é o oposto, é o contrário. Esse método se baseia na tradução de pensamento por pensamento, e não palavra por palavra, o que torna o texto mais contemporâneo e acessível a quem não está habituado às palavras difíceis da Bíblia. Então, é por isso, queridos, que muitos, hoje, estão preferindo as Bíblias de equivalência dinâmica, que, no caso, serão as paráfrases. A Bíblia Nova Vida é uma delas. Tá? E por quê? Porque o texto mais contemporâneo, ele é melhor compreendido. Então, essas paráfrases, elas têm se tornado muito popularizadas no meio evangélico por facilitar mais a leitura da Bíblia. Eu pergunto, a sua Bíblia é de equivalência dinâmica? Ela é uma paráfrase? Se for, com certeza, as medidas de distância, as medidas de peso e outras expressões comuns para a cultura hebreia, ou a cultura do Novo Testamento, ela vai estar simplificada, o pensamento de cada texto vai estar simplificado para a nossa linguagem. Isso vai ajudar muito no entendimento. Ok? Vamos, então, observar aqui alguns exemplos entre equivalência formal, que são as traduções mais tradicionais da Bíblia, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, são algumas das Bíblias que usam a equivalência formal. E a equivalência dinâmica, que são as paráfrases. Vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o texto de Provérbios 3:5. Na Bíblia formal, na equivalência formal, nas nossas traduções mais tradicionais, nós temos Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, aqui tem uma palavra que não é comum no nosso vocabulário, é estribes. Então, quando fizeram a tradução pela equivalência dinâmica, eles já traduziram dessa maneira: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Qual que você gostou mais? E você, Jadson, que está me ajudando aqui, qual que você gostou mais? A dinâmica ficou mais compreendida, né? Porque, em vez de estribes, tem se apoie. Ok?
Nós temos aqui o Salmo 51, verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Né? Aqui tem iniquidade. Nós, cristãos evangélicos, nós temos já nos acostumado muito com essa palavra iniquidade, que é o mesmo que pecado. Mas uma pessoa que ainda não tem uma experiência com Deus, que pega uma Bíblia e vê a palavra iniquidade, ele vai ter alguma dificuldade. E como é que está na equivalência dinâmica? O Salmo 51, 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, aqui ficou mais esclarecido, né, o sentido do texto. Nós temos aqui outro exemplo interessante, Romanos capítulo 5, verso 4, que nos diz, na equivalência formal, nas nossas Bíblias tradicionais diz, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Mas observe que nas paráfrases, como é que está esse texto? A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, aqui, a palavra experiência, aqui, nas traduções comuns, tradicionais, ela já é traduzida na equivalência dinâmica por caráter aprovado. Interessante, né? Muito interessante isso aqui. Tá? Bom, eu dei alguns exemplos para mostrar a diferença entre equivalência formal e equivalência dinâmica. Vamos analisar agora as versões da Bíblia, ok? Vamos lá. Entre as 20 versões disponíveis no mercado brasileiro, como falamos, selecionamos as 6 mais relevantes para a nossa análise. 3 mais próximas ao método de equivalência formal e as outras 3 de equivalência dinâmica. Então, nós vamos observar aqui, eu quero que você preste atenção nesse quadro, esse próximo quadro, que vai nos mostrar aqui a equivalência formal. Aqui nós vemos que a Almeida Corrigida Fiel, ela faz maior uso do método formal. Tá? Alguns dizem, você vai encontrar sites que chegam a dizer que essa tradução, e eu tenho ela é a melhor tradução que existe. Será que existe uma tradução melhor do que todas as outras? Muitos simpatizantes dessa tradução, eles dizem que ela é a melhor tradução que existe da Bíblia. Nós temos a tradução brasileira, que ainda temos no mercado disponível, que ela usa a equivalência formal também de uma maneira muito grande, mas não tão grande como a Almeida Corrigida Fiel. E nós temos a revista atualizada, que não usa a equivalência formal, tanto quanto a Almeida Corrigida Fiel e a tradução brasileira. Nas paráfrases, ou na equivalência dinâmica, nós temos aqui 2 paráfrases e uma tradução, que usam a equivalência dinâmica. A nova tradução na linguagem de hoje é a que mais usa essa equivalência ou técnica de tradução da equivalência dinâmica. Então, a nova tradução na linguagem de hoje é a que mais faz uso da equivalência dinâmica. Depois nós temos a nova versão internacional, que não é uma paráfrase, é uma tradução, mas ela usa a equivalência dinâmica. Tá? Muitos gostam. Eu conheço igrejas que o pastor comprou para todos os seus membros, para todos terem essa nova versão internacional. Ela é muito boa, muito elogiada, mas há muitos que criticam a tradução, e isso aí seria tema para um estudo posterior. E nós temos que não usa tanto quanto a nova tradução na linguagem de hoje, nem como a nova versão internacional, mas que usa também a equivalência dinâmica, que é a nova versão transformadora,
que é uma das paráfrases, é a que eu sou mais apaixonado, tá? Eu tenho essa nova versão, é muito gostosa de ler, tá? E acho ela super interessante, ok? Os textos nos idiomas originais. O Novo Testamento, queridos, ele foi originalmente, foi todo ele escrito em grego. Alguns ainda teimam em acreditar que Mateus talvez tenha sido o único escrito originalmente em hebraico, porque foi dirigido a judeus cristãos, mas o que é dito pela maioria dos estudiosos é que o Novo Testamento ele foi todo ele escrito em grego, no grego koiné, o grego comum, não o grego clássico dos filósofos, mas o grego comum, que o nome koiné significa comum. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico, mas possui alguns poucos trechos em aramaico. Alguns textos de Esdras, no livro de Daniel também, alguns textos, e em Jeremias apenas um versículo, no capítulo 10, versículo 11. Ok? Então, nós temos aí um exemplo do hebraico, que está aí na imagem à esquerda, e o grego, que está à direita. Nós temos aí as duas línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego. O interessante é que, se você pegar uma Bíblia do Antigo Testamento escrita em hebraico, você tem que começar a lê-la a partir da última página, tá? Os escritos orientais geralmente seguem esse esquema. E nós temos aqui à direita o texto grego, o koiné, ou koiné, que é o texto usado para a escrita do Novo Testamento. Então, todos os manuscritos que nós temos hoje disponíveis, alguns deles em bibliotecas, em museus, eles são baseados nessas duas línguas da palavra de Deus, ok? Vamos falar do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, os manuscritos originais do Antigo Testamento foram, no decorrer da história, reunidos no idioma hebraico, que é o texto massorético, em grego, que é a Septuaginta, e em latim, que é a Vulgata. Então, nós tínhamos antes, no início, só o texto massorético, e então foi feita uma tradução por um dos reis Ptolomeus. Ele governava o Egito e ele tinha a grande biblioteca de Alexandria, onde haviam as principais obras do mundo. Não havia ainda a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Então, esse rei Ptolomeu, ele resolveu ter as escrituras dos judeus e ele convocou 6 sábios de cada tribo de Israel para fazerem a tradução do hebraico para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Ok? Nos dias de Jesus, tá? Com certeza, a Bíblia utilizada nas sinagogas era a Septuaginta. E nós temos o latim, que foi trazer do hebraico e do grego para o latim para ajudar o trabalho dos padres que dominavam essa língua, tá? Então, a Bíblia era restrita dentro do catolicismo só para uso dos padres, e a tradução foi feita para o latim para os padres, os sacerdotes católicos poderem estudá-la. Ok? Ficou conhecida como Vulgata. Amados, cabe aqui uma observação ainda acerca do Antigo Testamento. Sabemos que, segundo a tradição, o escriba Esdras
presidiu uma comissão de 24 estudiosos eruditos, e aí são incluídos os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que reuniram todas as cópias do Antigo Testamento para exame e comparações. Isso é uma tradição que divulga isso. Esse trabalho continuou mais tarde com os massoretas, que seguiam regras extremamente rígidas para a produção de cópias fiéis do Antigo Testamento. Então, aqui nós temos o texto massorético. E eu, ao estudar o trabalho dos massoretas, eles geralmente eram muito criteriosos, eles eram muito exigentes quando faziam a tradução, a produção das cópias, para serem fiéis aos textos, né, do Antigo Testamento. Tá? Eles eram muito zelosos. Se você puder estudar depois o trabalho, a história dos massoretas, vai ser muito interessante pelo zelo. Eu acredito, amados, que eu não tenho dúvidas que já era a mão de Deus para que as Escrituras não fossem traduzidas de forma deturpada, nem sofressem algum tipo de risco de má tradução ou de que as ideias contidas em cada parte da Bíblia fosse deturpada. Então, esse zelo dos massoretas, com certeza, já era a mão de Deus para as Escrituras se manterem íntegras. A cópia da cópia e da cópia, com o passar do tempo, eles precisavam refazer as cópias para que elas não sofressem nenhum tipo de dano, alteração. Era necessário que pessoas zelosas, compromissadas com aquilo que estava nas línguas originais, fossem mantidas. Então, eu vejo aqui a mão de Deus na preservação. Estudiosos afirmam que nosso Senhor Jesus teve, em sua época, excelentes exemplares do Antigo Testamento. Então, já mostra, né, esse cuidado na preservação e na tradução dos escritos do Antigo Testamento. Os demais textos foram criados para os judeus de fala grega e para o público em geral que falava a língua grega, que é a Septuaginta, que já mencionamos aqui, e para os padres versados em latim, que foi a Vulgata. Ok? Vamos para o Novo Testamento? No Novo Testamento, nós vamos ter aqui, ao longo da história, foram descobertos, queridos, vejam bem, 5.488 manuscritos do Novo Testamento, sendo o mais antigo datado do ano 125 depois de Cristo, né, que é o P52, fragmento Hilad. Então, é óbvio que não a totalidade de 5.488 manuscritos de todo o Novo Testamento, mas manuscritos de fragmentos ou de livros inteiros do Novo Testamento. Então, são muitos manuscritos. Agora, queridos, o que mais nos maravilha quando estudamos as traduções da Bíblia é que nesses 5.488 manuscritos do Novo Testamento, a maioria deles, amados, a maioria concordam entre si, o que dá fortes indícios de que eles foram copiados dos escritos originais mantidos pela Igreja após a morte dos escritores que escreveram o Novo Testamento. Tá? Então, isso já é motivo para louvarmos a Deus de que a maioria desses manuscritos, eles concordem entre si. Não há, na maioria deles, um contradizendo o outro, mas a maioria concordando entre si. Então, isso é algo que devemos glorificar a Deus. Existem, amados, 2 textos gregos do Novo Testamento utilizados para traduções em português. Nós temos o texto
recebido, mais conhecido como textos receptos, e o texto crítico. Amém? Então, eu quero só fazer uma observação aqui. Atualmente, as únicas versões baseadas no texto receptos disponíveis no Brasil é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e a King James atualizada. Somente essas duas são baseadas no texto receptos, tá? Almeida Corrigida e Fiel e a King James atualizada. As demais usam o texto crítico do Novo Testamento, tá? Aí você vai me perguntar, e qual é a diferença, pastor, do texto receptos e do texto crítico para o Novo Testamento? Se você for observar no texto crítico, nós vamos dar aqui alguns exemplos, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Que vão esclarecer melhor aqui, mas só para vocês terem uma ideia, quando você estuda autocrítica, tá? Em relação às traduções da Bíblia, o texto crítico, ele, por exemplo, ele vai dizer que lá em João, capítulo 8, a história que começa no capítulo 8 da mulher flagrada em adultério, esse texto não está nos melhores manuscritos, segundo a linguagem que eles usam. A passagem da mulher flagrada em adultério, que é trazida para Jesus, e eles, então, querem pegar Jesus em contradição e perguntam, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada. Mas tu, o que dizes? Jesus está escrevendo na terra e depois deles insistirem, ele se levanta e diz, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Segundo os defensores da autocrítica, do texto crítico, essa história aí não consta nos melhores manuscritos. Tá? Então, ela não é aceita. Inclusive, Marcos, capítulo 16, não começa no versículo 1, como nós temos nas nossas Bíblias tradicionais. Ok? Agora, a grande pergunta que é feita, até pelos estudantes mais simples da Bíblia, e onde foi que eles arrumaram a classificação para dizerem quais são os melhores manuscritos ou os piores? Como foi que eles chegaram a essa avaliação do que sejam os melhores manuscritos e dos que não sejam os melhores manuscritos? Essa é uma interrogação que não encontra ainda uma resposta satisfatória dos que defendem o texto crítico. Ok? Vamos seguir? Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar melhor entendido. Comparando os textos gregos do Novo Testamento. Vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos Colossenses capítulo 1, versículo 14. Na Almeida Corrigida Fiel, que usa o texto receptos do Novo Testamento, e das demais que não usa o texto receptos. Então, nós temos Colossenses 1,14, na Almeida Corrigida Fiel, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Mas as outras traduções, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de hoje, eles não fazem menção do sangue aí no texto sagrado. Né? Na Almeida Revista Atualizada diz, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Na Nova Versão Internacional, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
E na Nova Tradução, na linguagem de hoje, é Ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Mas nenhum desses três faz menção do sangue. Tá? Nós temos outro exemplo, que é Lucas capítulo 4, verso 4. Quando Jesus é tentado pelo diabo, está escrito lá na Almeida Corrigida Fiel. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou mas de toda a palavra de Deus. Só que nas outras versões, na Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional e Nova Tradução na Linguagem de hoje, não tem esse final do texto, mas de toda a palavra de Deus ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? Isso foi cortado no texto crítico. Ok? Porque eles se baseiam mais em manuscritos onde não aparece esse final do verso. Nós temos, continuando aqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Na Almeida Corrigida Fiel, ou na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nas outras traduções aqui mencionadas, não aparece esse final, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não consta nessas outras traduções. Tá? Nós temos também aqui um texto, na primeira carta de João, que é um texto que na Bíblia Corrigida Fiel e na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, defende a doutrina da Trindade, mas ele foi retirado da Almeida Revista e Atualizada, da Nova Versão Internacional e da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Ele foi retirado. E o que é que foi retirado? O começo do verso 5. Porque, diz assim, porque três são os que testificam. Na Almeida Corrigida Fiel, continua dizendo, no céu, o Pai, no céu, né? Três são os que testificam no céu. Nós temos o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Então, se você observar como é que ficou nas outras traduções, não deixa de ter uma certa discrepância, fica um texto fica mal subentendido aqui, mal entendido o propósito aqui, porque foi suprimido aqui. Então, é por isso que o Textus Receptus é mais aceito pela comunidade evangélica, porque são manuscritos em que essas passagens, que já não são utilizadas em outras traduções, elas são preservadas. Então, aqui, se você quer uma Bíblia para estudo mais aprofundado, é melhor você ter uma Bíblia que tenha a tradução sendo feita desse texto Receptus, ok? Vai ficar mais confiável para os seus estudos. Então, estamos caminhando para o final, neste estudo hoje das traduções e paráfrases da Bíblia, e quero aqui finalizar com algumas conclusões e indicações de Bíblias para os irmãos, ok? Então, vamos lá. Amados, as traduções, desde a Reforma Protestante, sempre foram concebidas com a intenção, com o propósito de tornar a palavra de Deus acessível a todos, graças ao incansável trabalho de vários homens de Deus. Nós temos hoje no Brasil versões para todos os públicos. Amém, queridos? Quando, há muitos anos atrás, pouquíssimas eram as traduções para o português, nós temos hoje uma gama muito grande de traduções disponíveis para as mais variadas finalidades. Ok? Então, aqui, aquela pergunta que muitos fazem,
qual é a melhor tradução hoje para podermos usar para conhecermos mais a palavra de Deus? A escolha da melhor versão da Bíblia depende muito do seu perfil pessoal, dos seus objetivos na leitura, da sua formação cristã, entre outros aspectos. A seguir, vamos trazer algumas indicações que podem te ajudar muito. Confere aí, meu irmão. Vamos ver. Por exemplo, você quer adquirir a sua primeira Bíblia. Então, indicamos as traduções de equivalência dinâmica, que vai ter uma linguagem mais atual, como a Nova Versão Internacional, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou a Nova Versão Transformadora. Se for para você adquirir a sua primeira Bíblia, você pode adquirir uma dessas três que estamos indicando. Tá? Para uma leitura devocional diária, aqui, queridos, nós temos uma mais recente, que é a Mensagem. É uma leitura muito vibrante, tá? Que para quem quer fazer uma leitura devocional diária da Bíblia. Nós temos a Nova Bíblia Viva, leitura sem quebra-molas. Nós temos a Nova Versão Internacional, leitura sem dicionários, que você não precisa estar consultando um dicionário. E a paráfrase que eu aprecio mais, que é a Nova Versão Transformadora. É como se você estivesse na frente do autor, ouvindo o autor original, segundo aqueles que apreciam mais essa versão. Isso para a leitura devocional diária. Então, eu lhe indiquei para a sua primeira Bíblia as três versões de equivalência dinâmica, NVI, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou a Nova Versão Transformadora. Na leitura devocional diária, nós temos a Mensagem, a Nova Bíblia Viva, a NVI ou a NVT, tá? Nova Versão Transformadora. Para estudos mais profundos da Bíblia, várias versões, se você puder adquirir várias versões ao mesmo tempo, tenha sempre uma tradução mais formal. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada, a tradução brasileira ou Almeida Revista e Corrigida. Tá? E algumas traduções mais dinâmicas. Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Almeida Século XXI e a Nova Almeida Atualizada. Então, para estudos mais profundos, evite paráfrases e considere estudar os termos-chave no idioma original. Então, nós temos hoje, para um estudo mais profundo, nós temos dicionários, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que vão trabalhar as palavras das línguas originais. Tá? Isso para um estudo mais profundo. Continuando aí, dicas de Bíblias para leitura pública. Você que costuma fazer leitura pública ou é chamado para fazer uma leitura oficial, num culto da igreja. As versões mais tradicionais, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada ou Almeida do século XXI. Tá? Evite usar, numa leitura oficial na igreja, as paráfrases, tá? Porque a maioria não tem as paráfrases, eles costumam usar as traduções mais comuns, aquelas mais tradicionais, e vão ter dificuldade de acompanhar. Preparar sermões ou estudos, tá? Pelo menos uma tradução formal e outra dinâmica. De preferência, Bíblias de estudo. Considere também estudar os termos-chave no idioma original, isso no caso de preparação de sermões. E, para finalizar, presentear alguém. Você quer presentear alguém? Procure conhecer o gosto da pessoa, se ela já tem alguma Bíblia, e dê uma versão que ela ainda não tenha.
Caso seja para evangelizar, indicamos as traduções de equivalência dinâmica, estas da linguagem mais atual, mais nossa, né, que é a Nova Versão Internacional, Nova Tradução na linguagem de hoje ou a Nova Versão Transformadora. Ok? E finalizando, lembre-se, não seja induzido apenas pela capa da Bíblia, ok? Por quê? Hoje nós temos aí, se você observar aí, nós temos aí alguns exemplos de Bíblias, como mudaram, né, as capas, né? São capas estilosas, né? Ok? Nós temos aí capas de vários gostos aí que você pode ter dos materiais mais diversos, tá? Ok? São estilos para a juventude, são estilos variados, mas fica aqui o nosso lembrete, tá? Se você quer, com qual finalidade, você tem que observar o conteúdo, a linguagem dela, para ver se vai atingir os seus propósitos ou alguém a quem você queira presentear. Ok, queridos? Então, terminamos aqui. Espero que tenha sido bastante útil, bastante proveitoso o estudo da Bíblia em português, nas suas traduções e paráfrases. Quero agradecer aí a participação de todos os irmãos aí no portal. Quero dar um abraço em cada um aqui no meu coração, agradecer a sua cooperação, a sua participação sempre aqui nas terças-feiras. Que Deus abençoe ricamente a cada um. E quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Amém, queridos? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para você, para a sua família. Que Deus possa te enriquecer. Não importa a tradução ou a versão que você use, ou a paráfrase. Importante é você estar meditando dia e noite na palavra de Deus, estar se fortalecendo nessa palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso ser, é a palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos capacita, nos aperfeiçoa, nos faz chegar mais perto de Deus. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então, se dedique, faça o propósito de, ainda esse ano, começar um estudo sistemático, ou pelo menos uma leitura sistemática da Bíblia. Comece a se familiarizar com o texto sagrado. Isso só vai trazer bênçãos para a sua vida, para a sua chamada ministerial. Isso só vai trazer bênçãos para aqueles que vão te ouvir. Eu costumo dizer aos irmãos e aos estudantes da Bíblia, não fique preso apenas a uma tradução, mas procure, na medida do possível, aumentar o seu acervo de Bíblias, para que você tenha as mais diferentes traduções, versões ou paráfrases, para você se enriquecer mais com o texto da palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? Amado Deus, nós te louvamos por esses momentos, ó Deus, que passamos aqui estudando, Senhor, a Tua palavra. Quero te pedir, em nome de Jesus, que Tu venhas abençoar os Teus filhos, ó Deus, que participaram nesta noite, que estiveram conosco, ó Deus, que, ó Deus, esse estudo venha esclarecer, venha estimular a cada um dos Teus filhos a buscarem mais a compreensão, o conhecimento, ó Deus, na Tua palavra. Pedimos a Ti uma boa semana, ó Deus, para cada família, Senhor Deus, que está sendo alcançada agora, Senhor Deus, através, ó Deus, deste trabalho. Queremos te pedir, ó Deus, faça prosperar os Teus filhos, que a Tua mão, a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Nós pedimos a Tua bênção sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade de Valparaíso. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa liderança, Senhor Deus, da nossa igreja, que, ó Deus,
a tua obra continue, Senhor, sendo, ó Deus, próspera, prosperando em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.